meus amigos, retomando aí a aula após intervalo, vamos falar efetivamente do Comitê de Credores. A gente terminou a aula passada falando efetivamente da Assembleia de Credores. Então, vamos falar do Comitê de Credores, que é onde nós paramos, inclusive, na última aula. E, reiterando, depois iríamos falar aí de classificação de créditos. Então, falando de Comitê de Credores, ele é um órgão, efetivamente, formação do Comitê de Credores, né? É um órgão que visa proporcionar a participação dos credores na solução da crise. Então, o comitê, ele quer uma participação efetiva no gerenciamento dessa crise econômica da empresa. Lógico, ele tem interesse, né? O interesse dele é o seu recebimento. Então, ele quer efetivamente verificar como é que está andando esse processo e como é que esta empresa está fazendo para se recuperar. Isso é de extrema valia para ele, porque qualquer problemática nesse sentido, com certeza, acarretará aí na convolução, né, da recuperação judicial em falência. E para ele, a falência não é algo que efetivamente ele almeja, ok? Se já está ruim para receber na recuperação judicial, imagine aí dentro do processo falimentar. A dificuldade é bem maior. Então, ele efetivamente fica aguardando aí o seu crédito, ok? Para ter aí, para ver se ele vai ter efetividade no recebimento. Então, é um órgão que visa proporcionar, a Assembleia é um órgão deliberativo, e o comitê, ele já é um órgão participativo, né? Nas soluções da crise da empresa. Inclusive, ele opina para ofertar algumas melhorias que, de repente, se a empresa fizer, pode ser que ela efetivamente saia deste cenário que ela se encontra, deste cenário de crise. Então, para ele, é de extrema relevância acompanhar tudo isso, ok? Também não é um órgão obrigatório, o Comitê de Credores, ele é um órgão facultativo, mas lógico que os credores efetivamente têm aí a intenção em constituí-lo para tomar a deliberação em assembleia aquela mais acertada possível, perfeito? Para que eles possam aí ter liquidez nos seus créditos. Principais atribuições aí, efetivamente, do Comitê de Credores, ok? Primeiro, fiscalizar atividades e as contas apresentadas aí pelo administrador. Então, ele verifica como é que efetivamente o administrador judicial está conduzindo os seus trabalhos, né, dentro daquela economia processual que a gente mencionou na aula passada, se ele está sendo um administrador que está dando agilidade a este processo, perfeito? Se ele não está sendo omisso, se ele não está sendo negligente. E as contas que efetivamente esse administrador judicial, né, está prestando, perfeito? Então, contas que eu digo, quantificação de crédito, planilha, apresentação efetivamente desses valores e assim vai, tá? Então, o Comitê de Credores fiscaliza as atividades do administrador judicial e as suas prestações de contas. Se está a contento, perfeito, com que os credores esperam da função deste administrador judicial. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. A gente está falando aqui de um rito especial, né? Então, o administrador judicial, ele tem que seguir todo esse rito processual.
é uma lei específica, né, 11.101 de 2005. Por isso que entre a escolha dos administradores, o mais correto, o preferencial, é o advogado, por ele ter conhecimento do direito material, que é a própria legislação, e por ele ter conhecimento do direito processual, né? Então, entre aqueles profissionais que a gente mencionou, advogado, administrador de empresas, contador, né, e economista, o advogado é o mais cotado para assumir esse cargo aí de administrador judicial pelo seu conhecimento em direito material e em direito processual, ok? Então, o comitê de credores, ele fica acompanhando, né, se está dando um bom andamento do processo e se ele está efetivamente cumprindo as determinações legais. O rito processual a ser seguido. Comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos na recuperação judicial ou extrajudicial de interesse dos credores. O administrador judicial ele tem que agir com imparcialidade. Ele não pode ter apaniguados, né? Ele não pode ter interesse na causa. Não pode ter qualquer tipo de interesse na causa. Então, o comitê de credores fica aí vendo se ele comunica ao juiz qualquer ato que detecte aí que faça uma violação aos direitos dos credores. Então, ele faz esse acompanhamento personalíssimo do andamento aí, efetivamente, desse processo de recuperação judicial. Apura e emite parecer sobre qualquer reclamações dos interessados. Então, se qualquer outro, né, nesse comitê de credores, tiver efetivamente qualquer reclamação, passa para o comitê e o comitê leva a conhecimento do juiz. Perfeito? O comitê de credores requer a convocação de assembleia ao juiz sempre que entender necessário, sempre que algum ponto ficou obscuro ou precisa de uma melhor interpretação. Perfeito? Então, isso é comunicado ao juiz, o juiz, se entender cabível, porque também se ficar marcando a assembleia a todo momento e para tudo, efetivamente aí viola o princípio da economia processual, o processo passa a ser moroso, o processo de recuperação judicial, via de regra, também já não é tão ágil assim, é mais rápido do que um processo falimentar, perfeito, mas também não é tão ágil assim. A todo momento que tivermos intervenção do comitê de credores, ele para. Então, cada alegação que a gente fizer ficar parando, aí efetivamente vai demorar demais, tá? Vamos lá. Professor. Diga lá, quem fala comigo? Fala, Gustavo. Gustavo, professor. O comitê de credores tem um número mínimo de credores para se tornar um comitê? Vou chegar lá, é o meu próximo tópico. Aguarda um segundo. Composição, né, que é a pergunta aí do Gustavo, e aí já serve para todos. Composição. O comitê é composto por até 3 membros, perfeito? Mas poderá ter um número superior a isso em cada classe de créditos. Então, você tem crédito trabalhista, você tem efetivamente créditos tributários. Para a composição desse comitê de credores, a gente tem que ter no mínimo 3 membros, sendo que 2 suplentes para cada uma, tá? Mas poderá ter um número inferior se uma das classes não indicar aí o seu representante. Perfeito? Então, obrigatoriamente, nós temos que ter aí 3 membros para cada classe de crédito. Perfeito? O presidente será eleito pelos próprios membros do comitê, o presidente do comitê de credores, então é feita uma eleição, e essa eleição vai nomear aí um presidente.
Teremos aí um representante dos credores trabalhistas, um representante dos credores com direitos reais de garantia. O que são direitos reais de garantia, hein, meus amigos? Vocês já devem ter aprendido isso, principalmente a sua classe, Gustavo. O que é um direito real de garantia, hein? Hein, Gustavo? Fala aí você. Ó, professor, toda vez que eu pergunto, eu tenho que responder. Você ganha uma resposta e ganha uma pergunta, Gustavo Tal. Toda vez, professor. Que isso, hein? Direito real de garantia é algum bem que efetivamente você dá em garantia, né? Um direito real, ok? Pode ser um imóvel, pode ser um automóvel, tá? Tudo aquilo que efetivamente você dá como garantia de uma dívida, né? Uhum. Então, toda vez que a gente contrai uma dívida, a gente tem que dar alguma coisa em garantia. Preciso saber se eu vou receber. Então, é nomeado, né? A gente está falando do comitê, da formação do comitê, que foi a sua pergunta, da composição dele. Um representante dos credores trabalhistas, um representante dos créditos com direito reais de garantia e um representante dos créditos quirografários, né? Que são qualquer crédito que efetivamente a gente tem aí a receber. Então, nesta linha, ok? Cada um desses representantes, feito uma assembleia, nomeou o presidente, e aí a gente tem um representante de cada crédito, né? Para poder aí efetivamente passar aí as atribuições para que o presidente possa desenvolver os seus trabalhos. Aqui é todo mundo interessado em receber, não existe outra alternativa. E aí, com certeza, efetivamente, o presidente, né, fica, como é que eu posso dizer, fica tateando, né, todas essas pessoas, acalmando elas, né, para que elas possam receber aí no momento oportuno. Então, esse link entre presidente do comitê de credores e juiz é de extrema relevância. No meio disso, nós temos o administrador judicial. Então, o comitê de credores pega aí a opinião de todos os credores, passa para o administrador e o administrador passa para o juiz. Se o juiz quiser falar com todos eles de uma única vez, ele pede que seja feita uma assembleia de credores, a qualquer momento. O poder deliberativo de condução do processo é do juiz. Se ele tiver algum ponto que ele considera obscuro, que não ficou claro para ele, a qualquer momento ele pede uma assembleia de credores. Fora isso, para andamento processual, o comitê, de acordo com a lei, efetivamente vê o trabalho do administrador, se ele está bem desenvolvendo o seu trabalho, o seu mister para o qual ele foi nomeado. A remuneração, será que efetivamente o comitê de credores, o presidente, tem remuneração? Não tem direito à remuneração, diferentemente do administrador. O administrador, a gente já viu que é 5% dos créditos, no caso de recuperação judicial, e 5% do valor da massa falida nos casos de falência. Já que os membros do comitê de credores não têm direito à remuneração. Perfeito? Então, na verdade, eles ficam só fazendo um trabalho para ver efetivamente se está sendo desenvolvido aquilo que a lei atribui ao administrador judicial e fica esperando aí a classificação do seu crédito para ele saber quando ele irá receber. As deliberações a respeito desse comitê de credores sempre é tomada pela maioria dos participantes. Então, as deliberações, em regra, são tomadas por maioria, ok? Por maiorias que deliberam efetivamente o que vai acontecer.
E se não houver maioria, e se ninguém participar, aí cabe ao administrador judicial ou ao juiz decidir, né, efetivamente qual é o caminho que efetivamente isso deverá seguir, que este processo de recuperação judicial deverá seguir. Perfeito? Substituição e destituição. Os casos de substituição ou destituição do comitê são idênticos ao do administrador judicial, ok? Adicionalmente, um membro de um comitê pode ser substituído por decisão dos credores, tá? Então, se a gente tem um presidente aqui no comitê de credores, se ele também não estiver bem desenvolvendo o seu trabalho, ok? A gente pode fazer um requerimento ao juiz para que ele seja destituído. Então, você tem a figura do administrador judicial, que pode ser destituído, mas o presidente do comitê de credores, também, se ele não desenvolver bem o trabalho dele, também podemos falar em destituição. Aí é só fazer uma petição para o juiz e, lógico, tudo que a gente endereça ao Poder Judiciário, ela tem que ser muito bem fundamentada. Aí fazemos uma petição, colocamos efetivamente a apreciação do Poder Judiciário na figura do juiz de direito e vejo que ele delibera a respeito de determinado assunto. Responsabilidade. O membro do comitê é responsável pessoalmente pelos atos do colegiado, ok? Não podemos nos esquecer que, efetivamente, responde civil e criminalmente, né, por tudo aquilo que ele, efetivamente, for omisso ou, efetivamente, não desenvolver bem o seu trabalho. Nessa linha, meus amigos, a gente falou, efetivamente, do administrador judicial, do presidente, do comitê, né, de credores, falando das suas responsabilidades. Ele vem elencado lá no artigo 21, ok? Eu acho que, efetivamente, ligado ao comitê de credores, efetivamente, era o que nós tínhamos para falar. Falando só um pouquinho, efetivamente, da recuperação extrajudicial, que a gente falou bastante da recuperação judicial. E qual é a diferença entre recuperação judicial e a extrajudicial? Qual que é a grande diferença, hein, que a gente fala? Qual a grande diferença da recuperação judicial para a extrajudicial? Os requisitos são os mesmos, tá? Os requisitos são mesmo, faremos a petição inicial, perfeito, de acordo lá com o artigo 51, sem qualquer problemática. A grande diferença é que a gente tem que levar o plano de recuperação extrajudicial para homologação perante o Poder Judiciário. Então, aqui o advogado, ele tem uma atuação, né, extremamente persuasiva. Então, efetivamente, é um trabalho de corpo a corpo, temos que ligar para cada um dos credores, a gente já faz o plano, já faz a classificação dos créditos e explica para os credores que a gente está passando um momento complicado, perfeito, e que, por economia processual, estamos tentando a recuperação extrajudicial, tá? Se todos os credores anuírem, perfeito, é feito um termo a respeito disso, e a gente leva o plano pronto para que efetivamente o juiz faça a devida homologação. O que é essa homologação, quando eu levo esse plano? É efetivamente apresentar, né, como é que se dará a forma de pagamento. Então, a recuperação judicial, naqueles casos que uma empresa pequena esteja passando aí por uma grave situação financeira, mas tem viabilidade econômica,
e efetivamente a gente quer que ela consiga desenvolver os seus trabalhos aí, pagando os seus credores, que as ações que estão contra ela sejam suspensas, a gente liga para todos os credores e fala qual é o trabalho que a gente vai desenvolver. E, efetivamente, e por que a gente tem que levar esse plano para homologação? Porque é uma garantia, né, para o credor que a gente vai dar, vai cumprir aquilo que a gente está se comprometendo. Se eu não levasse isso, né, efetivamente para o Poder Judiciário, não houvesse a chancela do Poder Judiciário, não tivesse aí a homologação, que é a palavra mais correta, o credor ia ficar numa dúvida, né? Será que efetivamente ele irá me pagar, tá? Será que ele efetivamente vai cumprir com o que ele está determinando? Perfeito? Então, meus amigos, referente à recuperação extrajudicial, ela segue, ok, os mesmos requisitos da recuperação judicial. A grande diferença é que, efetivamente, você tem que levar o plano para homologação. Nada mais do que isso. Então, em vez de a gente ficar esperando o Poder Judiciário, intima um, intima outro, espera a manifestação de um, espera a manifestação de outro, eu já entro com um pedido pronto. Então, os requisitos são, para pedir aí a recuperação extrajudicial, exercício regular das atividades há mais de 2 anos, vejam que é o mesmo requisito da recuperação judicial, não ser falido ou ter declarado extinta as suas responsabilidades, não ter obtido recuperação judicial em 5 anos. Então, efetivamente, para se pedir a recuperação judicial, extrajudicial, perdão, para se pedir a recuperação extrajudicial, você já não pode ter pedido a recuperação judicial há 5 anos. Não ter condenação por crime falimentar, né? Quando eu digo condenação, é que é processo já com trânsito em julgado. E, efetivamente, o plano não pode contemplar o pagamento antecipado de dívidas, nem tratamento desfavorável, né, aos credores que a ele não estejam sujeitos. Então, serve o princípio também da equidade, né, daquilo que é justo, efetivamente, entre os credores. Não é porque você está fazendo uma recuperação extrajudicial que você vai tratar aí, vai ter apaniguados, vai ter favorecidos no seu plano de recuperação extrajudicial. Isso é totalmente incabível. Caso, efetivamente, os credores não concordem, aí não resta outra alternativa a não ser bater as portas do Poder Judiciário e propor aí, efetivamente, a recuperação judicial. Tudo bem? Pergunta que vai cair na prova. Já vou até antecipar, né? Qual recurso cabível, hein? Do deferimento e deferimento do pedido de recuperação judicial? Pergunto, foi só aula passada. Está anotado aqui. Agravo de instrumento. Quem é que respondeu? Pedro. Esse é o cara. Perfeito? Esse é o aluno. O remédio jurídico cabível, tá? Na recuperação judicial é efetivamente o agravo de instrumento. Pessoal, por que o agravo de instrumento e não efetivamente apelação? Já que é uma sentença, né? Por conta de decisão interlocutória, né, professor? Não entendi. Por conta de ser uma decisão interlocutória. Porque é uma decisão interlocutória, né?
ela efetivamente só está decidindo, ok, se efetivamente a recuperação judicial deve ser acolhida ou não. Porque se ela não for acolhida, existe uma outra fase, a fase posterior, que é o processo falimentar. Perfeito? Então, ela não é terminativa de mérito. Ela não termina o mérito do processo. Você só teve um pedido de recuperação judicial que efetivamente não coube, né? O juiz não acolheu. Então, você vai agravar de instrumento para tentar elidir aí, efetivamente, o processo falimentar. Perfeito? Então, corretíssimo. O remédio jurídico é agravo de instrumento, né? Então, a gente tem essa fase que antecede, ok? O processo de falência. Agora, se efetivamente a gente não tiver êxito nesse nosso recurso de agravo de instrumento, aí com certeza o pedido de recuperação judicial será indeferido e será convertido em falência. Aí, meus amigos, é um tanto que complicado. Perguntou, valendo 1 ponto na minha prova. Já falei já comentamos que efetivamente o remédio jurídico é o agravo. Fundamento legal. Viabilidade econômica. Fundamento legal. Onde está na lei? Do agravo do instrumento? Sim. Artigo 1015? PC? Não. Eu falo fundamento legal, a lei que a gente está vendo é uma lei especial. Perfeito? Então, o que eu estou mencionando é dentro, né, efetivamente, da lei. Vixe. Ninguém vai falar? Artigo 59, parágrafo 2º, diz que, contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá... Artigo 59. Ah, agora eu já falei, perdeu um ponto. Ah, professor. Que ele poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Então, meus amigos, eu vou finalizar aqui a minha aula. Perfeito. A gente já falou do remédio jurídico cabível. A aula que vem, que eu digo pós-prova. Semana que vem, teremos prova para quem chegou tardiamente. Unidade 2, sessão 1, link para a prova. Perfeito? Que é a semana que vem, dia 20, na qual eu estarei online para responder perguntas a respeito do Forms, que é a plataforma digital que vocês irão responder a prova. Não sobre conteúdo, hein? Perfeito? Professor. Fala, deixa eu ver seu nome. Pedro Ratti. Fala aí. Quando a gente acessar o link para a prova, a gente tem que terminar ou a gente pode sair e terminar depois, durante o período de 2 dias que o senhor deu? Eu fiz essa pergunta para o professor Luiz. Iniciou, vai ter que terminar, tá? Pelo que eu estou sabendo, iniciou, vai ter que terminar. E só pode ter... na hora que a gente clicar lá nas alternativas, perfeito, só pode responder uma única vez. Então, você iniciou, você responde a prova e uma única vez. Então, você não vai fazer essa prova várias vezes. Perfeito? Perfeito, professor. Perfeito. Perfeito? Então, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida?
Qualquer outra novidade, eu vou passar efetivamente aos representantes de classe. Pessoal, vocês acham que tem bastante coisa para estudar ou vocês acham que não tem bastante coisa para estudar? Pro, posso fazer uma pergunta? Diga, Eliana. A prova ela vai ter tempo de duração ou a gente pode fazer no tempo da gente? Não, você vai fazer no tempo efetivamente de vocês. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. Bom dia, professor. Quem fala? Que aqui aparece como GN. Graciliano. Graciliano. Fala, meu amigo Graciliano. Tranquilo, vamos que vamos. Fala aí, meu lindo. O que eu posso te ajudar, se eu puder? Não, é só mesmo mandar um bom dia pro senhor e agora estudar, né? O conteúdo tá aí, agora vamos para cima. Eu peço para vocês, por gentileza, que se atenham ao AVA, façam as atividades diagnósticas do AVA. Olha a sugestão, hein? Vai por mim para passar de ano. Façam a atividade diagnóstica do AVA. Perfeito. E dá uma lida. Já foi pergunta efetivamente da Sandra, mas dá uma lida no caderno e em especial no AVA. Mas eu acho que a gente, por tudo que a gente falou, a gente fechou bem o material, hein? Tem bastante coisa. Eu me antecipei até um pouquinho mais, mas tem bastante coisa para ser lida. Agora, o AVA também é autoexplicativo, eu acho que a gente não vai ter maiores problemas. É verdade. Tudo bem, meus amigos? Um bom dia, professor. Fui. Obrigado pela pergunta. Tchau, meus amigos. Até logo. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Pro. Obrigado, Carola. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado, Pedro Carbonês. Tchau, Até Pro. mais, Tenha um professor. Bom dia. Tchau, Eliana. Estuda para a prova, hein, Eliana? Por favor. Pode deixar. Não esqueçam, 10 perguntas objetivas. Não terá questão dissertativa. Obrigada, Marcos. Tchau. Até mais, Célio. Até mais, professor. Até mais.